Receba as atividades. Eu sempre em casa, dona de casa. So, Mãe professora, médica, dentista, advogada, faxineira, lavadeira, cozinheira, tudo. Ela foi meu quarto filho. E eu tratava ela como eduquei meus filhos. Falei, se você quer bem um filho, ensine tudo. Daí ele não vai ter na vida a hora que ele estiver dentro de uma dificuldade. Então eu não me arrependo, mas eu tenho essa herança do meu pai. Isso é genética. Meu pai é... italiana? Sim, nasci na Itália. Sim, eu nasci na Itália. Com 3 anos viemos ao Brasil. E o papai veio um ano antes do nós. Ele foi para São Paulo e um ano depois ele juntou dinheiro para pagar nossa passagem, que era minha mãe, minha irmã e eu. Tá vendo? Pronto, lá vamos nós. O que vocês querem saber? Você adorava escutar papai falar de guerra, e eu me mandava, né? Um capítulo muito bacana que eu adorava ouvir, ele contou um monte de vezes e eu adorava ouvir essa história. Então ele chegava, né, na hosteria e estava cheio de amigos dele lá, mas como ele estava de barba, barbudo, tudo assim, ninguém reconheceu ele, lógico, né? E ele tinha o zaino, né, que é a mochila cheia, né? Aí ele tirou o zaino, disse que pôs em cima assim de um banco. E aí, né, todo mundo querendo saber informação de onde ele estava vindo, que todo mundo tinha um parente no fronte, né? Aí ele contava, né? Ele estava vindo da Croácia, né? Aquela coisa toda, né? Aí, de repente, ele pegou assim, tirou um maço de cigarro e começou a fumar e ficou todo mundo olhando assim, né, embasbacado, porque era difícil conseguir cigarro, né, no tempo de guerra. Aí o nono ofereceu, vocês querem? É, se o senhor puder dar um. Ele pegou e abriu o zaino assim, estava cheio de maços de cigarro, começou a distribuir, sabe, cigarro para todo mundo. Disse que foi uma loucura, cada um pegando um maço de cigarro como se fosse um negócio de ouro, né? Aí conversaram bastante tudo. Ele falou, não, mas porca miséria, ele falou, mas será que ninguém me conhece aqui? Aí teve um que falou, Almoro, Almoro, aí conheceram ele. Aí disse que foi aquele tal de abraçar, sabe, todo mundo, né? Daí ele foi para a casa do tio Carlo, que era onde a nona estava, né? Então, ele chegando lá, de tardezinha, todo mundo se reunia no estábulo, porque era um lugar quentinho, né? Estava começando a vir o inverno, né? Então, os homens jogavam carta e as mulheres faziam tricô. Aí, o nono chegou, né? Quando viram, né? Todo mundo, ele vestido, né? Com a roupa do exército. Ai, um soldado, não sei o quê. Todo mundo tinha parentes, né? Aí todo mundo querendo, né, dar uma cadeira para ele sentar, o senhor não quer tomar um copo de vinho, sabe, oferecendo as coisas, e todo mundo perguntando de onde ele era, onde que ele estava servindo, não sei o quê. Aí depois de uns 15 minutos que ele estava falando, ele falou, mas nem a minha mulher me conhece, disse que a nona deu um pulo, pulou no pescoço dele. Então, essa é a parte mais linda que eu não importava quantas vezes eu tivesse ouvido ele contar. Eu, cada vez que ele ia contar, eu ficava quietinha, escutando, só esperando o momento, sabe, do... Ah, era tão gostoso, eu gostava de ouvir os contos da guerra, né? Quando ele contava da corrida de piolho, né? Porque era assim, né? Eles usavam a roupa 3 meses. Depois eles tiravam a roupa, punham embaixo do colchão, que pegava aquela que estava embaixo do colchão há 3 meses, não tinha sido lavada, lógico, né? Com 35 graus de temperatura negativo, né? Não tinha, né? Como lavar a roupa. Então, e aí todo mundo tinha piolho, né? Então, e eles tinham dinheiro que eles ganhavam e não tinham de gastar, né? Então eles jogavam qualquer coisa. Então diz que cada um tirava um piolho assim e punha na mesa para ver o piolho que chegava da frente. Casinho interessante, pitoresco, sabe? Bem pitoresco. Eu adorava ouvir as histórias de guerra. Depois também a história de quando
Ele ficou em campo de concentração, porque os italianos não queriam mais lutar com os alemães, queriam dar fora. Não queria. Aí os italianos foram tudo presos, tudo para o campo de concentração, né? Tinha o pessoal que morava perto do campo de concentração, né? Eles iam lá e assim, então as mulheres entravam gordas, assim, sabe? Tudo com 10, 12 roupas, uma em cima da outra, né? Aí entrava 10 mulheres, saía 20, literalmente. Os soldados se vestiam, põe o lenço na cabeça, põe roupa das mulheres, só para sair junto para fugir de lá. Mas então eram umas histórias assim muito interessantes, muito divertidas. Depois ele contava das fugas, que eles fugiam pelos riozinhos para não ser seguido pelos cachorros, porque os soldados, os alemães soltavam os cachorros para procurar eles, né? Então eles iam pelo riozinho, que aí o cachorro perdia o faro, né? Mas muito divertido, né? Aí depois teve também o capítulo de quando ele foi ferido na guerra. Ele foi ferido, ele levou, na hora que ele levou o tiro, ele não percebeu. A bala veio por trás, né? Saiu pela frente. Ele não percebeu. Aí, quando um amigo dele que viu que ele estava sangrando, viu que ele estava ferido, né? Aí o capitão dele falou: não, 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 amor, hoje. Ele falou: você vai sair, né? Você tem que ir pro hospital, né? Eles tinham, né? Aí eram 5 amigos, que todos foram feridos, né? Foram colocados, então, na ambulância, né? E era longe, né? O lugar onde eles tinham o hospital, era um hospital de campo, né? Aí, de vez em quando, o nono disse que ele dizia que tinha sede, muita sede, porque perdeu muito sangue, né? Então ele fazia sinal, porque ele não conseguia nem falar. Aí o capitão dele não tinha água, pegava e dava conhaque. Os outros não tomavam, mas o nono tomava. Ele bebia, né? Ele queria beber alguma coisa, né? Aí quando chegaram lá no hospital, todos receberam transfusão de sangue. Os 4 amigos dele que receberam o sangue acabaram morrendo. E ele não. Aí o médico quis saber o que foi que aconteceu, desde que eles saíram de lá, né, do lugar que ele tinha sido ferido, até ali, até o hospital, o que tinha acontecido. Aí o nono falou que ele tinha sede, ele tinha muita sede, e o capitão dava conhaque, não tinha água, né? Dava conhaque. Ele falou: olha, se eu tivesse lá, eu tinha dado um tiro no teu capitão. Ele falou: mas foi esse conhaque que te salvou a vida. Que o conhaque manteve, então, o pouquinho de sangue que ele tinha no corpo, manteve quente. O dos outros, como fazia 35 graus abaixo de zero, o sangue dos outros praticamente congelou. A hora que receberam o sangue, não entrou na corrente sanguínea. Congelou tudo, morreram. O nono, como estava, papai estava, né, com o sangue quente, na hora que ele recebeu a transfusão, o negócio já começou a funcionar na hora. E deu tudo certo. Então, digo, tem coisas que às vezes, né, a gente esconjura, você acha uma desgraça e é o que acaba te salvando a vida. Foi o que salvou a vida dele, né? Aí depois, quando ele veio ferido, ele voltou para casa, tudo, né? Aí ele resolveu tirar a nota da casa do tio Carlos, né? Aí ele arranjou um lugarzinho em Hostilha para eles, né? Era um quartinho e uma cozinha, né? Ele conseguiu uma mesa, disse que era uma mesa assim que tinha 3 pés, um pé foi arranjado assim, a mesa era toda esburacada, o fogão era um fogãozinho de ferro, tudo enferrujado, né? Não sei se era 2 ou 3 bocas, o que ele conseguiu arranjar, né? Aí, quando eles chegaram, ele levou a nona, né? Chegou lá na cozinhazinha, né? Ele, ele falou para a nona, ele falou, não é muito, né? A nona toda feliz. Imagina, tem uma cadeira para cada um. Sabe, ela se conformava, ela disse que lustrava aquela mesa toda esburacada, toda estragada, mas ela lustrava aquela mesa todo dia. Para ela, era a mobília mais linda do mundo que ela tinha lá. Só o fato dela estar sozinha com ele. Então, assim, são muitos casos assim, né?
Aí também depois teve o fato pitoresco de quando eu nasci, em 1943, disseram que a guerra ia acabar. Ah, bom, então se a guerra vai acabar, vamos arranjar filho, vamos ter filho, né? Aí a nona engravidou, né? Aí, mas a guerra não acabou, né? Aí, então, a guerra people, você sabe, né, o que era o people, né? Eram os aviões, né, que vinham, que bombardeavam, né? E quando vinha, né, o people, eles tinham que correr para debaixo da terra, para os refúgios, né? E a nona, durante a gravidez, ela só dormia, ela e o cachorro. Ela via o cachorro, ela e o cachorro dormiam sempre. Aí tinha uma vizinha da nona, né, que dizia, Lara, moro, guarda ali, lá na minha paura, lá dorme sempre, né? Porque a nona disse que não estava nem aí, viu? Ela dormia, não queria saber se estavam bombardeando ou não, né? Então estavam sempre no refúgio. Aí chegou um dia que o meu avô, né, o nono Federico, ele achou, porque ele já estava perto do tempo de eu nascer, né? Achou que a nona devia ir para lá, para casa dele, que era um pouquinho mais tranquilo. Lá na fazenda que ele morava, não tinha tantos bombardeios. Se bem que a casa do nono tinha alemães dentro, que eles tinham. Eles entravam nas casas, eles diziam, nós queremos 2, 3 quartos, eles faziam tipo, né, de quartel-general deles ali, né? Mas diz que eram muito respeitosos, tudo, né? E a nona não queria ir, achava que não precisava. Aí chegou um dia, né, que o papai falou, não, amanhã nós vamos para casa do teu pai, porque você está precisando. Então tá, lá vai ela de barrigão, andando de bicicleta, né, porque não tinha outro transporte, né, ou era carroça ou era bicicleta. Então foram, né, a nona de bicicleta. Eles estavam indo, então, o papai na frente e a mamãe atrás, né, de bicicleta. De repente o papai, Pipo, começou, sabe, as sirenes, né, que vinha vindo. A nona foi olhar para cima, não viu que tinha um homem, coitado, trocando a roda da carroça. Ela entrou com tudo. Aí ela, para salvar a barriga, ela arrebentou todo o rosto, tadinha, né? Porque ela, para salvar, ela disse que pensou primeiro na barriga dela, né? Do nenê. Então aí chegou na casa da nona, da mãe dela, né? Todo com o rosto arrebentado, tudo assim, né? Aí no dia seguinte, o papai, né, ele pediu para o nono Federico emprestar uma carroça. Ele falou: olha, eu tenho lá meio saco de batata, eu tenho um pouco de milho, acho bom ir buscar, porque naquela época tudo era válido, né? Porque não tinha comida, né? Então tudo, né, valia, né? Aí o nono falou: ah, tá, pode pegar a carroça. Aí o papai pegou a carroça e foi, né, até Ostília. Eram 13 quilômetros de Banholo, onde a fazenda do vovô, né, até Ostília. Aí, quando papai chegou lá, encontrou um buraco onde era a cozinha deles. Tinha caído uma bomba, passou pelo quarto, pelo meio da cama e foi explodir na cozinha. Quer dizer que se eles não tivessem saído aquele dia de casa, eu não estava aqui para contar história nem você. Aí diz que ele nem achou mais batata, não achou nada, imagina, explodiu tudo, né? Diz que aí é que ele começou a ficar com medo de pensar poderiam ter morrido, né? E aí depois eles não saíam lá da fazenda do norte, né? Tinha bombardeio, né? Então eles iam tudo para o refúgio, né? Só a Ciabite que desaparecia. Duela Beach, cadê Della Beach? Aí quando passava o bombardeio, todo mundo saía procurando a Beach, onde estava. Ela estava sentada em cima de um barril de vinho, com a mangueira de vinho na boca e um pedaço de abóbora na mão. Samuri, alaghi com a pança piena. Ela disse isso, mesmo de barriga cheia. Então disse que era sempre assim, todo bombardeio que tinha, todo mundo fugia para o refúgio, ela ia para onde estava o vinho guardado. E aí eu nasci, né? Aí foi quando eu nasci, diz que nos dias que eu nasci foi um silêncio completo, não caiu bomba, não teve nada, foi tudo tranquilo. Aí a nona disse que caiu, depois ela começou a ficar com medo. Aí cada sirene que ela ouvia,
Aí diz que ela me pegava no colo, ficava desesperada. Aí ela tinha medo, né? É. Medo, né? De morrer, medo que acontecesse alguma coisa, né? Mas antes disso, ela disse que durante a gravidez ela não tinha medo de nada, não. E ela dormia, ela só queria dormir. E assim, né? Bom, o papai, quando depois ele voltou para casa ferido, e ele teve que voltar para a guerra? Não, ele foi ferido, chamaram ele de volta, mas aí depois mandaram ele, porque o ferimento dele era grave, né? Depois que a guerra acabou, que eu nasci em 44, em 45 a guerra terminou, não tinha serviço, né, para ninguém, né? Mas ele podia fazer mercatoneiro de farinha, porque como ele era ferido de guerra, ele não podia trabalhar em qualquer coisa, ele tinha uma carta que dava permissão para ele, sabe? Então, fazer contrabando de farinha, vamos dizer assim, né? Então, era o jeito que ele sustentava, né? A família, né? E aí, né? Depois veio você, veio minha tata, né? Veio a Biela, né? Veio minha tata, né? A minha melhor amiga, ela chamava Gabriela, era filha do médico. Ela ia no asilo, né? Junto comigo. Na Itália, a vila é Jardim da Infância. E então, né? Quando me levaram para ver você no hospital, né? Engraçado, viu? Que eu tinha 3 anos, eu lembro de você deitadinha na cama com esse casaquinho de lã angorá branca. Mas era lindo, sabe? Aí, conforme eu te vi, eu falei, é a Biela. Aí a nona pensou, poderia ser Gabriela, né? Porque ela sabia que a Biela era minha amiga que chamava Gabriela. E eu gostava muito dela, né? Então eu falei, a Biela. E comecei a te chamar de Biela. E o papai falava, era Latata, Latata. Eu dizia, a Biela. Eu falava, a Biela. Então, praticamente eu que te ponhei o nome. Foi isso aí. É, sim, mas se ela, quem te ponhou o nome foram os alemães, né? Alemães, que quando a nona foi para a fazenda do nono, né, um pouquinho antes de eu nascer, tinha 2 alemães, então tinha um deles que vivia falando na noiva dele, que tinha ficado na Alemanha. Então ele falava, La mia Graziella. Ele falava, La mia Graziella. Aí a nona pensava, se for uma menina, vai ter esse nome. Que ela achou bonito, né? Ela achou um nome bonito, diferente. Se for menina, vai ter esse nome. E Cesse, menina. E aí, se ela, o papai resolveu vir do Brasil, de que maneira? O Carubi foi assim. Ele fazia um monte de servicinhos lá na Itália, né? O que aparecia, ele fazia, né? Eu cresci com as roupas da filha do Carubi. Ela tinha a mesma idade que eu, mas só que ela era o dobro de mim. Então ela perdia a roupa e aí um dia a mulher do Carubi perguntou para a mamãe se ela não se ofenderia se ela trouxesse os vestidos da filha dela para mim. Mas não, cara, ringrazzi tanto. Tadinha, que ela era uma dose e uma alfoz, né? Alfoz é o riozinho, sabe? A nona dizia que ela tinha um vestiadós, que é uma roupa no corpo, e outra no rio lavando. Que ela tinha 2 roupas só, nona. Era assim, né? Eu ganhava muito. Eu tinha até botinhas com lã dentro, que era tudo da filha do Carubi. Tudo da filha dela, vinha tudo para mim. Depois de mim ia para você. A nona guardava para você, né? Era tudo coisa boa, né? Dava bem para tudo, né? E aí, então, o Carubi um dia chegou pro papai, ele falou, Moro, vou andar na América? Porque eles não falavam Brasil, eles falavam América. Aí o nono falou, lógico, né? Ele falou, olha, você vai ter que pagar a tua viagem, né? Porque a companhia brasileira falou que era para construir o asfalto entre São Paulo e Rio, né? E então eles estavam trabalhando, a companhia brasileira que construiu, né? A Dutra, né? E aí o papai, sim, cara, ele falou, eu não quero que um dia minhas filhas venham me pedir um pedaço de pão e eu não ter para dar. Porque na Itália era difícil, né? Tanto que todo mundo trabalhava 2 dias por semana só,
para todo mundo poder trabalhar, porque não tinha serviço para todo mundo. Então, eles trabalhavam 2 dias por semana só. Aí, quando esse Caruba, ele ofereceu, perguntou para o nono se ele queria vir para o Brasil, ele falou, ah, sim, ele falou, mas só que você vai ter que pagar a tua passagem. Aí o nono pegou e foi pedir socorro para os irmãos, cada um emprestou um pouquinho, ele falou, olha, assim que eu estiver lá, dizem que na América a gente ganha dinheiro, então eu mando de volta para vocês, né? E então os irmãos se cotizaram, cada um deu um tantinho, sabe? E ele conseguiu comprar a passagem dele e veio. E vieram no Norquim, que era um navio japonês. Levaram 21 dias, de Gênova até o Brasil, né? E foi onde ele conheceu o Dorfo, toda aquela turma que todos eles estavam vindo justamente para trabalhar na Companhia Brasileira. Foi quando ele fez a amizade, né, pessoal, né? E 6 meses depois que ele estava no Brasil, ele conseguiu comprar um caminhão, ele mandou dinheiro para a nona para poder comprar passagem para nós, para ela, para a Biela e para mim, e mandou dinheiro para pagar os irmãos. Assim, quando o pai dele, o meu nono, viu aquela quantidade de dinheiro, achou que o nono estava roubando, aqui que não era possível ele ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. É que o nono trabalhava 24 horas por dia. Ele trabalhava de noite, de noite. Ele dormia 1 ou 2 horas só por dia só, né? Então ele tinha hora extra, um monte de coisa, né, para acumulando. Aí, então, o meu nono, coitado, meu nono Zordar, ele escreveu uma carta para o filho, né? Ele não sabia como dizer. Então, ele dizia assim, caro filho, fiquei muito contente de saber que você está bem aí, mas lembre-se do que você aprendeu com a tua família, que a honestidade é a melhor coisa que existe nesse mundo. Ele não quis falar diretamente, né, achando, né, que o nono estava, né, no mau caminho, mas ele dando conselho, coitado, lembra que a honestidade é a melhor coisa que existe nesse mundo. O dinheiro que é ganho com o suor de cada dia tem muito mais valor, sabe? Um monte de coisa, coitado, né? Ele não sabia, porque no Brasil, naquela época, a pessoa que trabalhava conseguia ganhar e guardar e comprar as coisas, sabe? Não é que nem é agora, que depois foi degringolando, né? Por isso que o nono dizia que aqui era o melhor país do mundo. O nono amava esse país, que era uma coisa assim. Ele dizia, esse é o melhor país do mundo. Que naquela época, realmente. E que mais? O Naldo chegou no Brasil em que ano que ele veio antes? 21 de agosto de 1949. Ah, tá. Então daí vocês vieram. Daí nós chegamos dia 25 de maio. Maio de 1950. E dia 25 de maio eu não sabia que era o aniversário do meu futuro marido. Pois é, você vê que coisa. E mais que a Ana quer saber? Ela vai pesquisar. Eu tenho um roteirinho, meu Deus, foi muita coisa. Nossa, que legal. Mas daí o Nono casou com a Nona depois. O nono casou com a nona no dia 27 de dezembro de 1941. Ele casou porque correu um boato entre os soldados que a guerra ia acabar. Então todo mundo voltou para casa para casar, porque disseram que a guerra ia acabar e eles não iam mais voltar. Só que no dia que o nono casou, o delegado chegou para ele com um telegrama que tinha recebido das Forças Armadas, mandando o nono voltar para o fronte. Aí o nono falou, ah, tenha dó, vai, eu tô casando hoje, faz de conta que você não me encontrou, me entrega esse telegrama amanhã. Aí o delegado era amigo dele e fez isso então, só entregou o telegrama no dia seguinte. Quer dizer que o nono casou dia 27 e dia 28 ele teve que voltar para o fronte, teve que voltar para a guerra. E todo mundo que casou, né, teve que voltar para a guerra, né? É todo mundo que casou.
Daí, então, ele viu na Croácia também? Qual que foi esse percurso? Foi ferido na Croácia. Ela faz fronteira com a Itália, né? Aí acho que pelo leste, se não me engano. E o nono foi ferido lá. Só que o nono foi ferido em 1943, me parece. Eu tenho aqui o documento de guerra dele, que me parece que foi em 1943 que ele foi ferido na Croácia, mas no começo do ano. Ele voltou depois que foi ferido, veio para casa, voltou para lá de novo, mas é que ele não tinha mais condição, né, de continuar, que ele perdeu o pulmão, né? O pulmão esquerdo ele perdeu na guerra. Por isso que quando ele dormia, ele gostava de proteger sempre essa parte do peito, ele dizia el palmão, ele andava sempre de canotieira, né, para proteger o palmão, que ele falava, né? Aproveitar que as duas gêmeas estão reunidas, porque tem uma história que a vovó conta na Santana de Parnaíba que tinha a história das bonequinhas de gesso na parede. Se ela lembra, nossa casa lá do Dr. Cardoso, né? Quanto tempo nós demoramos para descobrir aquela parede? Sinceramente, acho que não demorou muito, não, viu? Porque eu era fuçona, né? Tinha uma cachorrinha. Um dia eu vi ela entrando na portinha do porão. E eu não tinha medo de entrar, né, nos buracos. Hoje em dia acho que eu não teria entrado, né? Mas naquela época eu não tinha medo e eu entrei. E aí eu vi que tinha aquele monte de caixote, cheio de coisinha de gesso. Aí a gente fazia bazar, a gente fazia jogo de argola. Eu lembro que tinha muito gatinho, né? Muito gatinho. E a gente brincava de jogo de argola, então a argola assim enroscava no pescocinho do gatinho, quem ficasse levava embora o gatinho. Lucrei bastante, poxa. Se ela você vendia, Biela, eu fazia jogo de argola, eu cobrava 10 centavos, né? E depois ia no venda, comprava um monte de pirulita e a gente sentava tudo junto e comia tudo pirulito. que infância bonita, né? Como nós brincamos naquela casa, né? E a Verinha, né, que É. eu fiz o favor de cortar metade do cabelo dela. Os ciúmes, puro ciúme, porque ela tinha um cabelo lindo, loiro. Ela era o anjo de todas as procissões, né? Imagina. E nós com aquele cabelo curto, que como se a mamãe tivesse posto uma tigela e cortava, né? E eu, na minha santa inocência, sim, por inveja, a Verinha um dia disse: Ah, como eu queria ter o cabelo curto igual você, porque não machuca para pentear. Eu falei: Ah, por isso tu não, eu posso te cortar. Pense, santa criatura que eu era. Isso em que cidade? Lá em Santana de Parnaíba. Levei ela para o banheiro, aí eu comecei, mas eu cortei certinho, da metade para cá. Quer dizer, aquele cabelão todo foi pro chão. E a outra metade estava comprida ainda. Alguém chamou a Verinha. Olha bem, eu tenho que pagar minhas culpas, meu Deus do céu. Aí eu falei, pode ir, que está tudo pronto. Sim. No dia seguinte, a cidade inteira falava da Gabriela que cortou o cabelo do anjo, do Oração. Ai, Senhor, perdoa-me. Quando a gente faz coisa errada, não esquece nunca, né? Meu Deus. Ah, Senhor do céu e da terra. Aí de Jacareí, que nós fomos para Caçapava, aí tinha lá o Mário, né? O seu Mário, que tinha um monte de filhos, né? Aí ele foi morar numa casa que tinha cafezal, também era tipo de um sítio. E aí, então, cada pé de café era uma casinha. A gente brincava de casinha, cada uma tinha o seu pé de café. E a gente chupava os grãos de café, que era a nossa comidinha. É gostoso o grão de café, ele é docinho, né? A gente pegava os grãozinhos, ele é docinho, é gostoso. Então era no cafezal que a gente brincava de casinha. Esse ano nós ficamos em Caçapava há pouco tempo, né? Só um ano, só um Você ano. sabe que de Caçapava eu não gravei nada. Não guardei nada na memória, nada. Pequenininha, você não foi em escola, você não foi em nada, né? Eu fiz o primeiro ano lá. Eu fiz o primeiro ano. E depois logo já fomos para Santana do Parnaíba, porque ali já acabou ó, a parte, né, do asfalto dali, né? Aí fomos para Santana do Parnaíba.
que era outra pedreira lá, né? E falando na pedreira, como é que era esse percurso Ouro Preto, São Paulo, Minas Gerais? Lá, quando o nono foi para Ouro Preto, foi em 1955, fim de 55, que ele pegou o serviço de Ouro Preto. Quando eu soube que o nono ia andar de avião, eu chorei um dia inteiro. Eu achei que ele ia morrer, que o avião ia cair, né? Naquela época, né? Tinha que ser de avião, né? Ia em Congonhas, pegava avião até Belo Horizonte, né? Depois de Belo Horizonte para Ouro Preto, aí sempre tinha alguém lá com jipe esperando, né? Uma coisa assim. Mas eu lembro que eu chorei o dia inteirinho, achando que o meu pai ia morrer. Que coisa, meu Deus do céu. Isso não dá para esquecer isso. Depois a gente acostuma, né? Mas eu lembro que naquela época a gente não tinha telefone, né? Ninguém tinha telefone. A gente nunca sabia quando ele ia voltar. É verdade. E eu lembro de ficar várias madrugadas na janela lá da casa lá da Lapa, porque eu cismava, dizia, o papai vai chegar hoje. E eu errava por pouco, viu? Eu errava por um dia ou dois só. Os cálculos que eu fazia, sabe, na minha cabeça, dizia, o papai tá para chegar. O nono chegava de madrugada, chegava 2, 3 da manhã, 4 da manhã, né? E quando ele chegava, ele ia bater na minha janela. Ele não batia na janela da nona, batia na minha, na nossa, do nosso quarto. Ele fala, se ela abre pro papai, aí eu abria a porta da cozinha. Ele entrava pela cozinha. Mas olha, aquelas histórias do Hotel Toffolo, as histórias do baile do 12. Ouro Preto. Você acompanhava o papai nos bailes, na sala? Sim, sim, sim. Eu fui num baile, né, no 12 de outubro. Eu lembro que nós viajamos a noite toda, fomos de carro, não fomos de avião. Que o papai fazia assim, ele levava o jipe novo e trazia o jipe velho para consertar, sempre fazia assim, né? Eu sei que nós viajamos a noite inteira. Aí chegamos lá na casa do seu Exílio, que o seu Exílio falou, não, ela vai ficar na minha casa, né? Que tinha o baile, né? Tinha a Inezinha, a Dona Marina, né? Aí a Dona Marina, eu tinha levado meu vestido preto de guipi, né, com aquela estola de peles. Aí a Dona Marina falou, ai, puxa vida, sabe que eu tô sem roupa para ir no baile hoje, o baile era a rigor, né? Os homens tudo de smoking, né? A coisa era, né? Aí eu falei, deixa eu ver, põe o vestido. Aí ela pôs o vestido, nossa, tava um caos aquele vestido. Deus. Falei, não, nós precisamos fazer. Eu sei que, olha, eu fiz o vestido novo inteirinho para ela. Passei o dia na máquina de costura, mas eu fiz o vestido para ela ir no baile de noite. O baile começava, não sei se 9 da noite, 10 da noite, começava nesse horário, né? Aí eu lembro que eu desci, né? Porque aí vinha, né, os estudantes, os amigos da Anesia, e eu ali, de peitoar na máquina de costura, trabalhando, toda desreganhada, né? Ah, filha do seu Zordão, tudo aquele, oi, tanto que é aquela coisa, e eu ali, costurando. Aí quando foi de noite, né, que nós nos arrumamos, né, pro baile e tudo, eu lembro que falava, os meninos estão lá embaixo esperando para levar vocês pro baile, né? E o papai também já estava lá, todo de smoke, tava tudo seu Exílio, de smoke, todo mundo. Eles estavam tudo lá embaixo, era sobrado a casa dele, né? Eu lembro. Eu lembro que eu desci as escadas, eu estava com meu vestido preto, com a estola de pele, ficou todo mundo assim. Zé, tua filha? Eu falei, daí o tempo todo lá na máquina de costura. Quem vocês pensam que estava lá? Eu passei o dia de pinguar costurando, né? E aí me veio toda pintada, toda arrumada. Não sei se foi a Celeste que me ajudou com a maquiagem, com não sei o quê. Nossa, eles prenderam a respiração. Falei, pois é. E o Ron, eu sei que dançamos uma valsa em cima de uma mesa. Que espetáculo. Vocês eram um par perfeito para dançar. Sim, nós dançamos, meu Deus do céu. Dançamos mesmo até as 4 da matina, viu? Ai, que delícia. Que idade você tinha, assim, lá? Eu tinha, eu acho que 22, eu acho. E você já costurava desde os 14, lembra?
Mas eu aprendi com a Doralice foi com 17. Mas já era expert. Eu fiz curso com a Doralice, obrigada pelo papai. Ele dizia, mulher tem que saber fazer o serviço de mulher. E me obrigou a fazer o curso de costura. Toda vez que eu ia cortar um vestido, dizia assim, ela dá uma conferida para ver se está tudo certo. Você vai entrar por onde? Cadê o lugar do zíper? Eu sempre lembro disso, eu nunca deixava. Ainda bem que eu perguntava antes. Se ela vê se está tudo certo, posso passar a tesoura? Eu realmente dom eu não tenho. Mas até hoje, tudo que é trapo eu remendo, eu dou um jeito. Serviu para alguma coisa, serviu. É isso aí. Serviu. Sempre serve para alguma coisa. Sempre. Ah, certamente. Mas coisa boa. E essa coisa da dança, o Nono participou de um concurso de dança, né? Ah, o Nono, lembra quando ele era solteiro, que a companheira dele, ela era manca, né? Ela era manca. Esse detalhe eu não lembro muito bem. Eu lembro, nossa, isso aí eu gravei. O papai estava com uma que era manca, mas ele não sabia. E entre todos os concorrentes, acho que ele não tinha braço. Ele. Então ele levava ela com um braço só. Mas ninguém chegava a conclusão nenhuma, porque os dois eram muito bons para dançar. Muito pares. Aí alguém lá falou assim, deu o título de campeão para o papai. Aí o papai falou, não, eu acho que não é justo. Ele não tem um braço, é ele que merece. Aí eles falaram, e você não viu que a tua companheira é manca? Quer dizer, ele não tinha percebido, disse que ela era uma pluma. A origem, a família do papai era toda muito alto astral, né? Eram todos alegres. E pobre, mas chuchu. E felizes, porque ele falava dos copetão terrível, né? Penduravam, como é que é o nome daquele peixe? Escopetou, é tipo é uma sardinha, anchova, é uma anchova, né? É uma anchova. Então era pulê que todo mundo puxava no escopetou e comia. Foi quando veio a cota 90, que o Nono perdeu tudo, né? Que o Nono tinha fazenda, tinha tudo, ele perdeu tudo na cota 90. O pai do papai, né? O pai do papai. Nosso Nono. O que é a cota 90? Olha, eu não sei exatamente o que foi, mas acho que foi uma desvalorização, eu acho que foi que aconteceu, sabe? E aí ele perdeu tudo. E o Nono, com 7 anos, 8 anos, ele estava na escola, o pai dele tirou ele, por isso que ele só fez até o segundo ano primário, porque o Nono tirou ele da escola e botou ele para trabalhar, que todo mundo precisava trabalhar na fazenda dos outros para ajudar para ganhar dinheiro. Ele conheceu a dureza da vida desde pequeno, né? Gente do céu, eu tô com 5% só de coisa, porque eu vi que escuro agora eu tô com 5% só. Tô no carcanhar. Tá no carcanhar. Se quiser continuar amanhã, qualquer coisa, aí a gente conversa. Bom, qualquer coisa que você lembre, porque é você a história verdadeira, né? Porque eu sei aquilo que você conta lá da Itália, das titias, que você... Eu vou fazer o seguinte, então, para amanhã, eu vou pegar o documento que o Nono ganhou, a medalha Honra ao Valor Militar. É orgulho para a gente, né, Ciala? É orgulho para o papai. É muito emocionante. Cada vez que eu leio essa carta, eu choro. Mas obrigada, Ciala, pela tua inspiração. Tá 4%, 3%. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Maria, ela tá me filmando, Deus do céu. A fofoqueira tua neta? Não, ela tá assim, vai fofocar minha vida agora. Nossa, bondade aqui. Né? E ela é fofoqueira também? Não, aquela aqui. Essa aqui? Essa.